A Covid-19 matou 23% mais goianos em agosto do que o registrado ao longo de julho. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde registraram 47% mais contaminados se comparado a julho. Para avaliar os números, nós vamos conversar a partir de agora, em áudio e também em vídeo, com o professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, o professor João Bosco Siqueira. Professor, bom dia, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão escutando. Obrigado aqui pela entrevista. Sim, Sileide. Professor, bom dia. A gente, avaliando os números aí, a gente tem a impressão de que agosto realmente foi o pico da doença em Goiás, né? O mês registrou aí mais de 90% do aumento dos casos e também mais de 80% no aumento de mortes. Está certa essa leitura, professor? Sileide, tudo indica que sim, mas você sabe qual é a falta de compreensão, na minha opinião, atual? É que quando a gente está falando de estar estável, as pessoas, eu acho que não tiveram a correta compreensão de que está estável, mas está estável no pico. A gente ainda está no pico de transmissão, a gente ainda está no máximo que a gente já viu até esse momento. E muita gente está achando que esse termo estável quer dizer que já passou. E não é isso, né? Realmente, agosto foi o nosso pior momento até agora. Pois é, eu até estava comentando aqui ontem, a gente ainda não entendeu o porquê, estamos esperando a informação da Secretaria de Saúde, mas no painel de Covid da Secretaria de Saúde, o número de internação em UTI, nesta segunda-feira, ele subiu do domingo, no boletim de dado de domingo, comparando com o de segunda, no domingo havia 501 pessoas internadas em UTI aqui em Goiânia, e hoje, um dia depois, esse número subiu de 501 para 806. 300 internações em UTI em um dia. E o de enfermaria também subiu muito. Eram 673 pessoas internadas em UTI, em enfermaria ontem, e passou para 1.364 ontem. Quer dizer, então, em um dia, claro, um dia não é base, né, mas é um sinal de febre, digamos assim. E também, por coincidência, ontem, o número de registro de mortes, que na semana passada não tinha passado de 100, ontem o registro de mortes, de ontem para hoje, porque nós trabalhamos com boletim consolidado para fazer a análise diária. Então, ontem ocorreram, o boletim oficial veio com 5 mortes. De ontem, do boletim consolidado até agora, são mais 104 mortes registradas em Goiânia. Então, esses 3 dados aí, aumento em um dia de ocupação de UTI, de ocupação de enfermaria, e mais esses registros de 104 mortes, na semana passada não houve um único dia da semana passada com mais de 100 mortes, isso nos diz alguma coisa, não? Eu acho que a primeira frase que você fez está perfeita. Quando a gente vê mudanças tão bruscas assim, a gente precisa buscar, na verdade, uma explicação para isso. Eu não sei te dizer qual é a explicação. Isso pode realmente ter acontecido? Pode. Pode ter uma outra explicação para isso? Dificuldade de acesso de dados, de registro de dados? Pode ser isso também. Então, acho que quando você falou que está esperando a resposta da Secretaria de Saúde do Estado, eu acho que isso é fundamental para contextualizar esses resultados, para entender o que realmente aconteceu. Mas hoje, claramente, a gente ainda está naquele platô de máximo de casos que a gente está vivendo. Existem algumas sugestões de que pode estar começando a diminuir, como você mesmo citou semana passada, que a gente não tinha ultrapassado 100 óbitos em nenhum momento, mas isso ainda não está tão claro para a gente. Por que Covid é diferente daquela experiência que a gente teve muito aqui em Goiás? Quando a gente volta no passado para outras epidemias, e talvez o melhor exemplo para a gente seja dengue, a curva epidêmica subia e descia.
A semana de pico era uma semana de pico. Aqui é muito diferente. Aqui a curva sobe, permanece alta por várias semanas para depois começar a descer. Então, é nesse momento, desse platô, que não é exatamente um pico só, mas são uma sequência de várias semanas do pior momento que a gente está vivendo. Nós vamos ter variações? Nós vamos ter variações, faz parte. Mas a gente ainda está no momento mais crítico, né? Pois é, uma coisa que o senhor está falando que é importante a gente entender, de um pico. Como é que a gente saberá que a gente caiu de fato? Quer dizer, o que precisa acontecer e por quanto tempo para a gente entender, olha, passamos muito tempo nesse alto, mas agora há, de fato, informações consistentes de que a gente está descendo o pico. Quer dizer, o que precisa acontecer para a gente ter essa informação? Não é nem para a gente ter a informação, na verdade, é para a gente ter condições de confirmar essas tendências. Quando a gente trabalha no processo de vigilância, o que a vigilância faz, em boa parte do tempo, é acompanhar tendência justamente para reagir ao que está acontecendo. O que a gente tem visto, que a gente viu anteriormente por várias semanas consecutivas? Uma tendência de aumento. Uma semana está maior do que a outra, que está maior do que a outra, que está maior do que a outra. O que a gente tem visto agora? Semanas de estabilidade. Quando a gente começar a ter uma tendência de uma semana ter menos casos do que a anterior, a próxima menos casos, a gente vai poder dizer com muito mais segurança de que a gente está nessa tendência de redução, que foi observada basicamente em todos os locais até agora. O que chama muito a atenção é que essa duração do nosso pico vai ser talvez uma das mais longas do mundo. O Brasil como um todo, pela forma como a gente reagiu, aqui em determinados locais, a gente estava com muitas atividades abertas à população na rua, claro que dentro do possível, se protegendo ao máximo, com máscara, com tudo isso, mas foi muito diferente de outros locais. E isso explica, em grande parte, esse platô de máximo por tanto tempo, né? Para a gente entender essa tendência, então, usar a palavra correta, essa tendência de queda, a gente precisa sair da estabilidade, cair por um tempo seguido. Seguido, exato. Exato. O que a gente está vendo hoje é uma oscilação, né? Uma semana com um pouquinho menos, na semana seguinte sobe um pouco, na semana depois diminui. Então você está vendo oscilação, mas você não está vendo uma tendência de redução ainda. Na linha de média móvel, o que a gente vê é um zigue-zague. Isso. Então você não está vendo uma tendência de... Você não vê ou só sobe ou só desce, né? É um zigue-zague. Mas... O zigue-zague indica essa estabilidade. Exato. E se você voltar no passado e olhar qualquer um dos boletins de dengue, por exemplo, como eu mencionei, nos anos de epidemia, você vai ver que isso não existia. Você subia e descia, mas você não fazia essa estabilidade no máximo, como a gente tem visto ao longo de praticamente o mês de agosto todo, né? Professor, a gente tem a impressão de que uma coisa positiva, se é que a gente pode falar que tem algo positivo nesse processo, é que nós não vimos aqui em Goiás situações de colapso da rede de saúde, né? Nós estamos falando aí que estamos no pico, no platô da doença. Quando isso aconteceu lá em Manaus, né, foi um caos, a grande quantidade de pessoas mortas. Em Cuiabá também a gente viu essa situação, a gente viu isso em Belém, de alguma forma também em Fortaleza. Isso a gente pode falar que nós chegamos no platô sem colapso do sistema de saúde, que era uma coisa que se falava muito lá atrás, que nós tínhamos que achatar a curva para dar tempo de implantação da infraestrutura de saúde e evitar o colapso. Isso a gente conseguiu? Isso é super importante a gente entender da forma correta. A gente teve muito caso, muito. E a gente teve tempo para se preparar comparado com outros locais. Isso que você falou, de achatar a curva para se preparar.
Mas a coisa que mais me chamou a atenção ao longo de todo esse tempo foi a gente abria novos leitos, a gente tinha novos leitos de internação, de UTI, e esses leitos já eram ocupados. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, por exemplo, fez um convênio com a universidade para abrir parte do novo Hospital das Clínicas da UFG para receber esses pacientes de Covid. E, basicamente, se você tinha leito, ele estava sendo ocupado. Então, essa é uma coisa que foi muito melhor conduzida em Goiás do que em outros locais. Não, esse colapso não aconteceu porque a gente estava se preparando, expandindo leitos. Mas, à medida que você veio expandindo leitos, eles foram todos ocupados. E nós tivemos dias em que as pessoas tiveram dificuldade de conseguir leito em determinada região, sendo transferido para outra região. Isso. Ainda bem que tinha leitos disponíveis em outros locais. Então, a gente não chegou a ter esse colapso. Mas, por conta disso, dessa preparação toda que teve por aqui na rede, de aumentar a oferta de leitos, mas o que é impressionante é que, por mais que você aumentasse, eles estavam todos sendo ocupados. Quer dizer, a ocupação... Tanto assim, e talvez mais ainda no setor privado. E eu acompanhei muito essa demanda por leito, com conhecidos, com familiares, e houveram dias difíceis mesmo de conseguir vaga. Mas a gente não viveu esse colapso que, infelizmente, outros locais viveram. Eu, assim, enquanto médico, talvez a pior sensação que o médico possa ter na vida dele é o que os médicos na Itália, em Nova York, tiveram que fazer, né? Que era essa escolha de quem eles iriam internar. E a gente não passou por isso aqui. Então, isso mostra que a gente não teve mesmo esse colapso que outros locais, infelizmente, tiveram. E a estrutura, o senhor acha que a estrutura do SUS foi importante também nesse processo que diferenciou Claro. O Brasil da Itália e de Nova York? Claro, assim, eu acho que o fato de a gente ter um SUS torna o Brasil um país diferente. E o SUS, ele tem dificuldades? É lógico que ele tem dificuldades. E precisa de apoio, precisa de investimento cada vez mais. Mas se você olhar as histórias de sucesso do SUS, elas são inúmeras também. Imagina o programa de imunização do Brasil. O programa de vacinação do Brasil é um dos mais respeitados do mundo inteiro. E isso faz parte do SUS. Então, a gente tem dificuldades. Se a gente não tivesse o SUS, a gente teria tido uma catástrofe mesmo, porque a quantidade de pessoas que adoeceram foi incrível. Num primeiro momento, a gente só via falar de casos de Covid distante da gente. Mas, de repente, isso estava do lado, se não tivesse em casa. E sem essa estrutura incrível que é o SUS, a gente teria tido um cenário muito diferente. Hoje todo mundo tem a notícia de alguém próximo que adoeceu, ou que ontem mesmo uma família de primos meus, está todo mundo com Covid, o pai, a mãe, a filha e o neto, que é um bebê de poucos meses. E ontem também eu perdi um primo, um amigo de infância para Covid. Quer dizer, a gente está... todo mundo tem um caso parecido para contar atualmente. E aí a grande questão é a seguinte, que fica para a gente não sabe a tendência, mas é por quanto tempo a gente ainda vai continuar vivendo essas situações. E a pergunta que o senhor é membro do COI, né? Se eu não estou enganado, o senhor faz parte do COI. A pergunta é o seguinte, é isso mesmo que está acontecendo? As autoridades sanitárias não podem fazer mais nada, o que elas podiam fazer, elas fizeram, que foram a criação dessa infraestrutura de atendimento, e lá no começo, aquelas tentativas de quarentena. Quer dizer, hoje não há o que fazer mais, é deixar o vírus fazer o trabalho dele e tentar salvar as pessoas que se contaminaram? Bom, primeira coisa, a gente nunca deveria deixar o vírus fazer o trabalho dele. Exato. Se a gente deixar ele fazer o que ele é capaz, isso que você falou vai se tornar ainda mais comum. O problema não é nem a gente saber, conhecer alguém próximo que teve Covid. O problema é a quantidade de pessoas próximas que morreram já. E isso não é um papel só de quem está à frente da gestão pública de saúde.
Isso é um papel de todos nós. Prevenção, todos nós precisamos fazer. A doença vai estar aqui por um tempo ainda? Certamente. A gente ainda não tem clareza de como vai ser o comportamento das vacinas, qual é o nível de proteção que elas vão gerar. A gente começou a ver relatos aqui e ali de potenciais reinfecções já. Se essa reinfecção vai ser mais grave, vai ser menos grave, quanto isso acontece, se é que realmente acontece, são coisas que a gente não conhece. Mas essa questão de prevenção, a gente sabe como fazer. A gente precisa estar fazendo isso o tempo inteiro, todos os dias. Não só a gestão pública ou privada. Cada um de nós enquanto cidadão. Eu acho que Covid veio ensinar para a gente muitas coisas ruins, mostrar as nossas desigualdades, mas veio ensinar para a gente talvez uma coisa que a nossa cultura nunca teve forte, que é uma noção de comunidade. A gente precisa cuidar da comunidade. Se eu me protejo, eu estou protegendo outros. E isso vem dessa noção de comunidade. Talvez o grande aprendizado que a gente tenha que tirar daqui para potenciais situações de crise no futuro é que não pode ser eu por mim. Eu faço parte de uma comunidade. A minha atitude, meus cuidados refletem na comunidade. E esse, para mim, deveria ser algo para se explorar muito bem da agora para frente. E nesse teste de comunidade, o Brasil ia tirar 0, né? É algo que não faz parte da nossa cultura, né? Assim, essa concepção de comunidade. Isso é diferente de outros países. Eu acho assim que o melhor exemplo que eu já vi até hoje disso, de poder ter vivenciado um pouquinho, eu tenho amigos que estão envolvidos nesse processo, assim, nos Estados Unidos as crianças estudam em escolas públicas. Não importa se ela tem uma condição econômica melhor ou não. Todo mundo frequenta a escola pública. E qual que é a relação que a comunidade daquela escola tem com a escola? As pessoas vão até a escola para ajudar, os pais participam do dia a dia da escola. Então é esse conceito de comunidade. Todo mundo respeita a comunidade, respeita essa ideia de que eu preciso cuidar não só de mim, mas também dos demais, e todo mundo se ajuda. Isso é um pouco muito frágil, muito frágil na nossa cultura ao longo do tempo, né? O Rubens Salomão estava informando ontem que a polícia fechou uma festa que na hora que a polícia chegou tinha 500 pessoas. O nome da festa era A Clandestina. Acho que diz muito, né? Sim. Assim, isso é algo que mudar a cultura, mudar a compreensão, mudar comportamento é algo que é muito difícil. Mas a gente poderia caminhar nessa direção. Professor, para encerrar da minha parte, vou passar para o Rubens, mas eu só queria saber uma explicação do senhor. Ontem a Secretaria de Saúde informou que do município que pelo número de testes realizados até agora, 13,1% da população de Goiânia estaria com os anticorpos, né, imunizada. Agora não se sabe mais se está imunizada, mas teria o anticorpos da doença. 13%, quer dizer, nós estamos vivendo o pior momento, o platô, e nós estamos com 13%, que é um índice muito proporcional àquele inquérito sorológico que eu acho que o senhor participou lá atrás, né, que deu nessa média de 13%. O que significa isso, professor? Nós estamos, nesse momento da doença, com 13% da população com anticorpos. Essa é uma pergunta excelente. Essa é uma pergunta que a gente precisa entender do que a gente está falando. A Goiânia está se preparando para conduzir um novo inquérito epidemiológico. Eu tenho a impressão de que esse inquérito, assim, muito difícil fazer previsão, mas eu imagino que o resultado possa estar, se o anticorpo permanece detectável por um tempo maior, é muito provável que isso esteja entre 20% e 30%, mais próximo de 30%, eu diria. Mas o que a Secretaria de Saúde de Goiânia tem feito atualmente? Como a gente tem testes diferentes, eles passaram a usar testes rápidos, mas não teste rápido para detectar anticorpos. Testes rápidos para detectar o vírus. Você já imaginou o que é você ter testes rápidos dando positivo em 13% das pessoas? São pessoas que estão. Quando eu faço o anticorpo, são pessoas que estiveram.
infectadas. Quando eu faço esse outro teste, são pessoas que estão nesse momento. Então, se você imaginar que nesse momento eu tenho o mesmo tanto de pessoas infectadas que eu tive nos primeiros, 3 meses, em uma semana eu tenho o mesmo tanto que eu tive nos 3 meses anteriores, isso mostra uma ideia de quanto a gente ainda está no topo, de quanto a gente ainda está nesse máximo. E esses 13% deveriam se somar a todo mundo que já teve antes. Então, se o que foi divulgado ontem foi essa questão do teste rápido de antígeno, que é parte do vírus e não do anticorpo, esse teste funciona mais ou menos como o teste de RT-PCR. Ele faz diagnóstico, ele mostra que a pessoa está infectada. E não que ela esteve, como é o caso do anticorpo. Então, só ressalta isso, o quanto a gente está nessa situação máxima de transmissão. Quer dizer, numa população de 1.400.000, nós temos aí mais de 100 mil pessoas, nesse momento, com o vírus da doença. É que isso varia muito de uma área para outra. Eles, assim, como a Secretaria está trabalhando numa lógica de identificar as áreas com maior transmissão naquele momento, para impedir e descobrir pessoas que estão infectadas, e impedir que elas façam infecção de outras pessoas, eu duvido muito que isso seja homogêneo em toda a cidade. Mas a gente vai ter áreas de maior transmissão nesse momento, como a gente já teve áreas que tiveram muita transmissão em outros momentos e estão mais calmas, entre aspas, hoje. E qual que é a taxa R hoje de Goiânia e do estado? O senhor sabe qual que é, enquanto ela está, a taxa de contaminação? Isso vai ser sempre, assim, são estimativas. Enquanto a gente estiver estável, quer dizer o quê? Que um caso, basicamente, está gerando outro caso. Se a gente está crescendo, um caso está gerando mais casos. Mais de um. Quando a gente começar a descer, o R vai estar abaixo de 1. Ou seja, eu já não tenho mais uma pessoa infectando pelo menos uma. Né? Eu diria que a gente ainda está alguma coisa acima de 1, mas não tão acima de 1 como a gente já esteve antes. Rubens? É isso, professor. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, né? Nos ajudar a entender esse momento. E bom trabalho aí. Obrigado pela entrevista, professor. Muito obrigado, Rubens, pelo convite. Precisando, é só avisar, gente. Obrigado aqui disponível, né? O professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Universidade Federal de Goiás, professor João Bosco Siqueira, conversando com a gente sobre a pandemia. Obrigado aqui pela entrevista. Destaque a íntegra dessa conversa, você confere acessando o nosso portal de notícias, o sagresonline.com.br.